Boa tarde, pessoal. Nhandecarude na minha língua. Eu sou Mainon Guarani. Sou formado pelo Programa de Licenciatura Intercultural Indígena pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente sou vice-cacique da aldeia Nova Esperança. Na minha língua é Caguaporã, do território Tupiniquim-Guarani, no município de Aracruz. Fui convidado para estar presente hoje com vocês, mas infelizmente não vou conseguir chegar. E vou tentar explicar um pouco nesse vídeo sobre o material que eu estava preparando para a gente conversar no dia de hoje. Eu vou estar acompanhando o slide aqui para poder acompanhar a linha de raciocínio que eu tinha preparado para nós, né? O meu tema é sobre o Nhanderecó, que é o nosso modo de vida tradicional guarani, que eu entendo que é uma filosofia de vida milenar que o meu povo vem praticando há milênios de anos, né? Milênios de anos. E não tem como a gente falar sobre a cultura do meu povo sem falar sobre a preservação do meio ambiente, né? Sobre o nosso sustento, sobre a nossa forma de vida, nossa filosofia de vida. Pois bem, e nesse primeiro slide que eu preparei, aliás, se possível, né, se fosse possível mostrar esse vídeo agora que eu estou fazendo junto com o slide, seria legal para o pessoal estar acompanhando, né? E nessa primeira imagem que eu estava falando, é uma imagem onde nós estamos dentro da casa de reza, cantando, dançando, em agradecimento, né, ao dia que passou, né? Todo dia de noite, nossa prática tradicional é de estar dentro da casa de reza, cantando, agradecendo, pedindo, né, fortaleza, pedindo prosperidade, né? Para o segundo slide, eu tenho uma imagem onde está eu, meu sobrinho, meus primos. E essa imagem foi um dia que nós abrimos uma trilha no meio da mata, porque nós temos a intenção de trabalhar com etnoturismo sustentável na nossa comunidade aqui daqui a algum tempo, né? Bom, eu ia falar um pouquinho sobre minha comunidade, mas vou deixar para o final, onde tem um slide que eu preparei para a gente poder falar sobre a minha aldeia. Bom, nesse primeiro slide, eu venho explicando um pouco o que é o Nhanderecó, né? Que o Nhanderecó significa o nosso modo de vida tradicional, assim como eu disse anteriormente, que eu entendo que é uma filosofia de vida que o meu povo vem praticando. E eu entendo que quando a gente fala sobre o Nhanderecó, a gente fala sobre preservação, a gente fala sobre identidade, né, sobre a nossa tradição, a nossa forma de vida. E aí, já que eu falei sobre identidade, né, nesse terceiro slide eu venho falando sobre identidade guarani e o meio ambiente, e eu vou ler esse trechinho que eu preparei, que eu não gostaria de perder essa linha de raciocínio. E aí diz o seguinte: a cultura do povo guarani, a cultura do meu povo, ela está ligada à tradição de respeito e harmonia com o meio ambiente. E essa relação não é apenas praticada, mas também ela é linguística, visto que a língua do meu povo, ela contém elementos que refletem sua conexão com a natureza, com relação ao uso, por exemplo, racional dos recursos naturais, né, para a preservação da fauna, da flora, que também desempenham um papel fundamental no nosso modo de vida. Eu acredito, né, é um pensamento meu particular, né, de que se a gente não tiver o território, a gente perde a nossa identidade, a gente perde a nossa essência. A gente precisa do território para que a gente possa continuar existindo da forma que nós entendemos o mundo, né? E talvez o povo não indígena, eles não fazem um esforço de entender a nossa cosmovisão, a forma que nós vemos o mundo, né? E eu acredito que talvez a gente precisava expandir esse olhar e que a gente também possa ser entendido, né, na perspectiva que nós temos de mundo. E continuando, bota sem aqui. E aí nesse slide, onde eu falo sobre identidade guarani e o meio ambiente, né? Eu coloquei uma imagem onde nós estamos cantando e dançando. E essa imagem é um dia onde nós fizemos um ato, um manifesto contra o marco temporal, contra a PL 490, que foi nesse ano agora de 2023. E assim como eu falei, nós precisamos assegurar o nosso território para que nós possamos continuar sendo o que nós somos, sendo quem nós somos, né? Nós precisamos do nosso território.
né? Então, portanto, nós fizemos esse manifesto contra o marco temporal, contra a PL 490, que vocês sabem que estão nas grandes mídias, que o marco temporal, a PL 490, ele é uma violação do direito da população dos povos indígenas, né, a nível nacional. Muitas pessoas imaginam que quando a gente está manifestando contra o marco temporal, imaginam que a gente quer dinheiro, imaginam que a gente quer mais terra, mas na realidade a gente só quer garantir o futuro do Nhanderecó, o futuro das próximas gerações. E a todo tempo a gente tem que estar brigando e reafirmando o nosso direito, né? Assim como o ancião teve aqui essa semana na minha comunidade, ele disse: passa ano em ano, passa geração em geração e a luta ela não acaba. O povo indígena, a população de luta, o povo de luta, ele não tem descanso, né? A luta nunca para, né? Nós não podemos nos dar o luxo de ver o tempo passar e ficar sentado, né? sem lutar pelo que é nosso, porque a todo tempo tentam tirar o que é nosso de direito. Vou botar aí, né? No próximo slide, eu venho falar sobre a preservação como prática cultural. E também vou estar lendo esse primeiro trechinho para não perder essa linha de raciocínio. O meu povo, ele pratica a preservação de maneira ativa e consciente. Nós respeitamos os ciclos naturais dos animais, onde nós evitamos perturbar os ambientes durante os períodos críticos, né, como as épocas de ninhada, Além disso, nós evitamos a exploração de árvores quando são as únicas de suas espécies em um local. Isso reflete na profunda compreensão do povo guarani, de que a preservação ambiental está ligada à sua própria sobrevivência e modo de vida, né? E eu coloquei isso aqui porque enquanto eu preparava o slide, eu lembrei de alguns momentos do meu crescimento, onde, por exemplo, quando eu ia na mata com meu pai, ele virava e falava: tá vendo, filho, aqui está o que a gente precisa, mas aqui nós não vamos tirar porque só tem isso aqui. Então a gente vai andar mais longe, vai andar mais longe. Vai cansar mais? Vai cansar mais. Mas a gente não pode tirar aqui, porque aqui só tem esse aqui. Então nós vamos andar mais e vamos chegar num lugar onde nós vamos conseguir um material, retirar o nosso material sem prejudicar tanto a fauna local, né, a flora local. Outra coisa interessante também, que eu lembro, por exemplo, que quando chegava a época, né, de procriação dos animais, meu pai dizia para a gente desarmar as armadilhas, dizia para a gente não fazer armadilha, né? Quando é a época da pesca, a mesma coisa. Então isso eu levo comigo, né, sempre. São os ensinamentos que eu tive do meu pai e que meu pai teve dos seus antepassados, né, dos seus avós, da sua mãe, né, dos seus primos. E a gente aprende dessa forma, é de geração em geração, é com primo, é com pai, é com tio, é com sobrinho. A gente vai convivendo junto e aprendendo junto a preservar o que nós temos de bem maior, né? Que nós entendemos que a terra ela não tem valor, que eu não consigo, particularmente, olhar um pedaço de terra e dar um valor para aquilo ali, porque para mim ela é um valor que perpassa o dinheiro, perpassa essa noção de riqueza que a população não indígena tem. E nessa imagem desse slide, né, botei 3 imagens, onde ela representa um pouco a atividade que a gente vem realizando aqui na nossa comunidade, onde as crianças elas plantam as mudas, acompanham as mudas, identificam as mudas, então isso é muito interessante. E na terceira imagem tem o meu pai e o meu sobrinho, né, o neto do meu pai. Eles estão plantando uma muda logo no início da comunidade, de quando a gente começou a construção na nossa aldeia. Ficou curioso, né, qual ano que nossa aldeia foi fundada, mas eu vou falar isso mais na frente. No próximo slide eu vou falar sobre o sustento e o meio ambiente, né, onde a preservação do meio ambiente ela desempenha um papel muito importante no sustento da população guarani. Apesar da gente não viver só de caça e pesca, de venda de artesanato, essas práticas elas já são fundamentais no nosso dia a dia, porque são práticas que elas existem no nosso dia a dia, né? Grande parte das famílias, maior parte das famílias, elas produzem seus artesanatos, elas pescam, ou elas fazem armadilha, elas caçam e também às vezes trabalham fora, né? Apesar da gente ter o nosso modo de vida tradicional, a gente também vem acompanhando, a gente tem que acompanhar as novas tecnologias, né? Então também existem famílias que trabalham fora, tem famílias que trabalham de outras formas, em outros formatos.
né? Como por exemplo eu, né? Eu sou professor de formação, mas eu trabalho com audiovisual também, com podcast, são as produções que eu faço, né? E quando as pessoas falam sobre população indígena, elas têm a noção de que vão chegar aqui, que vão ver o indígena pelado, ou que vai ver o indígena, né, sei lá, de uma noção que ela tem, que é uma noção muito eurocêntrica. E continuando, quando a gente fala sobre o sustento, né, e o meio ambiente, eu trouxe duas imagens, que uma das imagens é os chocalhos, né, o artesanato que a gente produz, e na outra é a imagem de um feijão guandu, né, que na minha cultura a gente chama de comandaiurá, né. Esse feijão foi um feijão que eu cultivei aqui na minha casa, colhi, e particularmente tenho a sensação de que quando nós comemos o alimento que a gente cultivou, é muito mais saboroso, é muito mais nutritivo, é muito mais eficaz. Essa relação do meu povo não é apenas uma parte importante de sua identidade, mas também um meio vital de existência mesmo, saúde e espiritualidade. E o exemplo da minha aldeia, Tecoá Cagruporã, aldeia Nova Esperança, mostra como o meu povo está ativamente envolvido na preservação e restauração do meio ambiente em prol das futuras gerações, mantendo viva essa rica tradição. E quando nós falamos sobre isso, são as futuras gerações que não são só sobre os nossos filhos das aldeias, mas também é sobre o futuro das gerações do planeta mesmo. Porque nós vemos como é insustentável o formato que a sociedade vive hoje nas grandes cidades. Nós passamos por desastres naturais que são provocados pela própria humanidade. E é muito importante para que a gente possa dar as mãos, né, e nos unir nessa luta. E principalmente no dia de hoje, eu gostaria de dar um grito de guerra, que é de não ao marco temporal, de não ao PL 490. Amanhã vai começar novamente a votação no STF e eu gostaria de dizer, né, e pedir que a população indígena possa estar junto com a gente também, porque nós sabemos o quanto o território indígena ele é fundamental para a preservação do meio ambiente. É só bater um Google, pesquisar lá que já tem números suficientes que comprovam isso aí que eu estou falando. E para finalizar, dizer por que essa imagem me traz tanta emoção. Porque essa imagem é de 2 dias atrás, de quando nós fizemos a atividade aqui na nossa comunidade de plantar junto com as crianças algumas de nossas sementes tradicionais. Então para a gente foi muito especial, onde gerações atravessaram umas às outras e juntos nós demos as mãos e plantamos, e agora vamos cuidar das nossas plantinhas, vamos colher, e se tudo for bem, daqui a um tempo, em janeiro, nós vamos poder realizar o batismo das crianças na nossa comunidade. Isso para nós é muito especial. Eu não encontro palavra para explicar o quanto isso é essencial para nós, o quanto isso deixa nossos espíritos alegres. E por fim, eu gostaria muito de agradecer o convite, né, que vocês fizeram para mim, pedir desculpas de eu não poder estar presente no dia de hoje, mas que a gente possa ter outras oportunidades para poder sentar, conversar, dialogar e deixar aqui também de que todas essas imagens do slide, elas são realizadas por um núcleo de audiovisual que nós temos aqui na comunidade, que é o núcleo de audiovisual Cagui Mirim, Reicoapa. Para quem quiser conhecer, pesquisar, buscar, é só bater um Google lá que vocês vão encontrar no Instagram, no YouTube, @Reicoapa, @Nhenducatu, @Perfil Guarani. Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima.